Bom dia a todos. Abrem suas Bíblias no livro de Filipenses. Esta manhã quero trazer um pequeno estudo, e nesse primeiro estudo do ano, começo de 2018, um pouquinho mais do começo, eu quero fazer um desafio para você. Na verdade, esse desafio devia ter sido feito no primeiro domingo ou no segundo domingo do mês de janeiro, no começo de ano, mas ainda estamos em tempo. O desafio é para você prosseguir para o alvo. E como prosseguir para o alvo? Aí nós vamos ler esse texto que é conhecido, alguns já têm até decorado, que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 16, que diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, ele traz um desafio para todos nós, para o novo ano de 2018, que já começou, e parece que esse desafio está aí para uma oportunidade como essa de mudança de ano. Ele olha para trás e ele olha para frente. Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo isso o quê? A perfeição. Não que eu já seja uma pessoa transformada, completa, perfeita, madura. É essa palavra que está aí, maturidade. Não que seja isso, não que eu já seja igual a Jesus. Ainda não sou. Eu não alcancei ainda. Não é que eu seja perfeito. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Não é que eu seja perfeito. Nenhum de nós ainda é. O que temos em comum é que no dia a dia estamos sendo transformados. Pelo menos deveríamos ser. Ele diz mais, não há outra direção para eu andar. Não há outro caminho para a minha vida a não ser para frente. Para frente. E muitas forças atuam para nos fazer parar ou até para fazer voltar atrás. Mas Paulo diz, eu ainda não tenho alcançado a perfeição. E como é que ele sabe disso? Sem dúvidas, pelos erros e fracassos. Os erros e fracassos são dúvidas, sem dúvida, estavam na vida do apóstolo Paulo. Agora eu pergunto, na vida de quem erros e fracassos não estão presentes? Na minha está. Quem vive a vida sem lutas, sem dificuldades, sem erros e sem fracassos? Não existe. Só se nós sairíamos desse mundo, desse planeta, né? E Paulo disse, eu não alcancei ainda a perfeição. Mas eu prossigo para o alvo, eu continuo a ir à frente, eu não vou parar e não vou voltar atrás. Existem algumas áreas que se você parar e depois de um tempo retoma, e você dá conta de ir em frente, né? Por exemplo, talvez nos estudos alguém tranca a matrícula, fica uns 2 anos parados, depois volta e retoma e consegue ir à frente.
Talvez algum negócio é assim. A gente começa um negócio, para por alguma razão, passa um tempo, depois recomeça, vai em frente. Talvez uma atividade seja assim. Mas na vida cristã, isso não é possível. Quando paramos na vida cristã, imediatamente nós estamos retrocedendo, porque a vida cristã, ela exige cuidados. A vida cristã tem que ser continuamente cuidada. Ela é delicada. Muitas vezes, algumas pessoas descuidam tanto da sua vida cristã que nem percebem. E aí vão caindo, e onde de repente nem creem mais, abandonam, somem e vão embora. Vida cristã tem que ser cuidada. Exige de nós uma decisão, sempre avançando para o alvo, sempre em frente. Paulo diz para nós que para eu prosseguir para o alvo, eu tenho que fazer algumas coisas. Primeiro, em primeiro lugar, ele diz, eu esqueço do meu passado. Ainda bem que temos calendário, né? Que marca a nossa vida. Então, 2017 acabou, ficou para trás. Eu cometi erros, eu errei, mas sabe do que eu faço? Fica para trás, eu deixo para trás. Eu não vou ficar amarrado a minha vida em falhas, em pecados, em erros. Eu me arrependo, olho para frente e prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Talvez muitos de nós não conseguimos avançar em algumas áreas da nossa vida. E aí são por diversas razões, né? Tem gente que não avança por preguiça, tá? Não trabalha, não trata áreas da sua vida. Tem gente que não consegue avançar porque guarda no seu coração mágoas, carrega peso ou pesos. E o maior obstáculo que nós temos que enfrentar, ele não está fora de nós. Nem é o diabo, nem as forças do mal. Não estou defendendo o diabo. Nem as forças da carne e do mundo. As maiores lutas que vamos enfrentar acontecem na nossa mente. Paulo diz que se nós não controlarmos a nossa mente, nós nunca conseguiremos experimentar a boa vontade de Deus, porque a nossa mente é que está a nossa vida. A ferramenta mais poderosa é a nossa cabeça. Com a cabeça bem preparada, um homem fica rico. Com a cabeça bem preparada, uma mulher resolve um grande problema, grandes problemas. O ser humano, ele cria, ele é criativo. Ele é inteligente, há um poder imenso e o inimigo sabe disso. Ele sabe que a grande força do ser humano está na mente. E é na mente que ele ataca. Tem pessoas que dizem que é na cabeça, na mente que estão enfrentando grandes problemas quando dizem, eu não consigo mudar, é assim que eu sou. Não consigo ver as coisas diferentes, enxergar diferente. Eu não consigo ver uma saída. É na mente que temos que pedir a Deus para termos mudança na nossa cabeça. Porque o inimigo está tendo grandes vitórias contra nós na nossa maneira de pensar. Ele enche a nossa cabeça com estresse. Ele enche a nossa cabeça com preocupações, ele enche a nossa cabeça com raiva, com mágoa, com agressividade e preconceitos. E também ele enche a nossa cabeça com futilidades, onde gastamos tempo, uma energia imensa com coisas que não têm valor, porque ele engana e põe na nossa mente uma visão errada. Temos que pedir a Deus de enxergar uma forma diferente. Pense de uma forma diferente. Enxergue de uma outra forma para continuar avançando. Quantas vezes o inimigo tem nos imobilizado a partir da nossa mente? Quando nós dizemos, você não conta, né? Você não dá conta,
você não presta, você não serve, você nunca alcançará, você não tem perdão, Deus não gosta de você, ninguém gosta de você. Ele coloca uma grande baixa estima dentro de nós e isso vai nos imobilizando. Isso imobiliza o nosso relacionamento, nossas finanças, o nosso progresso e isso imobiliza a nossa fé. Por isso 2017 tem que ficar para trás. A nossa maneira antiga de pensar tem que ficar para trás. Neste ano novo, não pode ser vivido com uma mente velha. Nesse ano novo não pode ser vivido olhando da mesma maneira que você tem vivido até agora, até aqui. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, também está falando de uma maneira diferente de enxergar a você mesmo, de enxergar as pessoas e de enxergar a vida. Pare de esperar dos outros. Pare de olhar para os outros. Olhe para Jesus. Olhe de uma maneira diferente. Esqueça o que ficou para trás e prossiga para o alvo. Qual é o alvo? Ninguém avança se não tem um alvo. Paulo não estava dizendo que o alvo dele era ser salvo, porque ele já era salvo. Nem estava falando de ir para o céu, porque ele estava vivinho. Ele estava falando sobre algo que estava acontecendo na vida dele, as mudanças e transformações, onde o grande alvo dele era conhecer Jesus e se tornar como Jesus. Ele está falando de transformação. Eu não vou ser a mesma pessoa, o meu alvo é mudar. É isso que Paulo está dizendo. 2018 é o ano da mudança se você tiver um alvo. Prossegue para o alvo. E se você quiser mudar, você tem que fazer como Paulo está fazendo. Eu vou falar de 3 pontos. O primeiro ponto, ele diz, eu não alcancei meu alvo. Primeiro ponto é deixar que a insatisfação tome conta do seu coração. Não falei satisfação, eu falei da insatisfação. Ele está frustrado, Paulo. Ele já queria estar lá, ele não está satisfeito do jeito que ele está. Sabe que a satisfação e a acomodação, em parte, é um grande problema. Eu vou falar uma palavra um pouco mais dura, é uma droga. Por quê? Porque ninguém prospera se está bom. Ninguém avança se diz, qual é o problema? Ninguém sobe no telhado para consertar, se aceita goteiras na cabeça. Ninguém vai melhorar se está satisfeito com o nível de instrução que você tem. Ninguém vai melhorar se aceita, se acostuma com o seu problema. Insatisfação é a força de mudança do ser humano. A insatisfação é o sinal do que não alcançamos, mas podemos alcançar. Por exemplo, eu não estou satisfeito com o meu nível de casamento. Eu não estou satisfeito com a minha vida profissional. Eu não estou satisfeito com o meu relacionamento com Deus. Então, chega de ser superficial, chega de ser pouco profundo. Eu quero conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, ter mais conteúdo. Quero conhecer os seus milagres, conhecer o seu poder de mudar pessoas e começar mudando a mim. Aí eu vou ser diferente. Eu quero conhecer a Deus. Insatisfação é a primeira coisa. Segundo ponto é autoavaliação. Ele diz, não julgo já ter alcançado. Paulo está pensando, ele está avaliando, ele está vendo, eu preciso mudar. Paulo está pensando isso. Paulo, ele está dizendo, eu preciso mudar. Ele está vendo. Eu me julgo, eu me avalio
É isso que Paulo está fazendo. Você tem o costume de se avaliar? Você já fez isso? Como foi o seu ano de 2017? Você já fez a sua avaliação? 2017 tem que deixar para trás, mas tem que carregar as lições que você aprendeu. Por exemplo, o que deu certo em 2017? O que foi bom esse ano que terminou? Quais os erros que você cometeu? O que você fez que nunca mais vai querer fazer? O que você aprendeu com a dor que sentiu? O que você aprendeu com a dor em que você causou? O que você aprendeu com alguma noite sem dormir porque você mesmo deu passos errados? Autoavaliação. Por onde está entrando a brecha? Por onde está entrando a brecha? O que está drenando, o que está tirando a sua fé? O que está roubando a sua alegria? O que está colocando negativismo dentro de você? Você precisa avaliar. Paulo diz, eu não julgo ter alcançado, mas eu faço uma coisa, eu prossigo para o alvo, prossigo para a frente. Ele faz essa autoavaliação. Ele considera e sabe que precisa mudar. Paulo chega a essa conclusão. Ele sabe que precisa e ele considera que precisa mudar. E no final ele tem uma ambição, no final do versículo 12, ele diz assim, eu avanço para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Que versículo, né? Eu avanço para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Então, o meu desafio nesse ano que já começou é prossiga para o alvo. Movido por uma insatisfação onde eu posso mudar, movido por uma fome, por um desejo de crescer, frutificar, de ser alguém que resolve essa questão com Deus, de se avaliar e perceber aquilo que tem que parar e aquilo que está faltando. Avançar, olhar para frente e dizer, é assim que eu vou ser. Como você vai querer chegar em dezembro de 2018? 365 dias, se foram 35 dias, nós temos ainda 330 dias pela frente. Sabe que na virada do ano de 2017 para 2018, teve muita gente nos hospitais no Brasil inteiro, lutando para estar vivo. E nesse momento, na virada do ano, e lá, muitos sozinhos, certamente, muitos fizeram uma oração. E você pode até imaginar a oração que eles fizeram. Sabe o que eles estavam pedindo? Deus, me dá a chance de viver. Me deixe viver esse ano novo, que eu vou ser diferente. Será que um dia você vai ter que parar numa cama para fazer uma oração que você pode fazer em plena vida? E dizer, Deus, me dá uma chance, uma oportunidade de viver aquilo que devia ter vivido. Será que nós vamos jogar fora, desperdiçar o ano novo que Deus está nos dando, porque nós não sabemos enxergar a oportunidade que Ele está nos dando de viver cada dia, de viver cada mês com alvo, com propósito de conhecer a Jesus, de viver o plano dele, do propósito dele e de ser como ele. Deixar as coisas mundanas, deixar as coisas carnais. Eu não vou levar nada em 2018 que cheire pecado. Eu não quero para 2018 a falta de viver aqueles valores que não vivi em 2017. Não quero nada disso, porque tudo isso ficou para trás, deixados para trás. Quero ser uma nova pessoa, viver um novo ano, um novo propósito, um novo alvo. Você não precisa estar na cama no hospital para entender isso.
A palavra de Deus pode fazer você entender o privilégio que Deus está te dando nesse ano novo, cada dia, para prosseguir para o alvo, porque você não está satisfeito. Sabe o que é triste? É gente acomodada, gente satisfeita, gente quieta, é gente sossegada, conformada, tranquilizada. Sabe, todo dia nós temos que melhorar. Os insatisfeitos fazem isso. Querem crescer, experimentar, querem melhorar. Se existe uma promessa, se existe um dom, se existe algo que ainda não vivi, eu quero na minha vida. Que seja esse o seu alvo, alvo de ser insatisfeito. Que você tenha coragem de avaliar a sua vida e de jogar fora pessoas, de jogar fora escolhas e de jogar fora valores que têm te roubado do seu alvo. Avalia-se. O terceiro ponto, o grande e maior alvo da minha vida. Seu alvo não é uma casa nova. Seu alvo não pode ser um carro novo. Ótimo, espero que você tenha vários deles. Mas que eles sejam apenas ferramentas que vão te levar para o grande e maior alvo da sua vida, que é conhecer a Jesus, amar a Jesus, viver Jesus cada dia de 2018 e do resto da sua vida, onde você pode ser semelhante a Cristo. E nesta manhã, diante desses elementos que representam o corpo de Cristo, o pão e o suco, representa um alvo de Jesus. Jesus ter morrido na cruz em nosso favor. Paulo diz, eu avanço para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Qual é o teu alvo? É Jesus mesmo? Jesus te conquistou. Jesus te conquistou. Então examine-se. Examine-se. Antes do orar, eu quero lembrar vocês que sempre o bom é o inimigo do ótimo. Essa é uma das razões que explica porque tem tanta gente mediana, normal, e tão poucas pessoas crescendo e se tornando excelentes. Porque já está bom. Porque tem um bom grupo, tem uma boa igreja, como se diz, tem um bom casamento, tem um bom emprego. Deus não quer nada bom para você. Deus quer algo excelente. O problema da maioria é a mente, é o normal. Nós não somos chamados para ser normal. Jesus nos chamou para sermos excelentes, para irmos além. Enquanto na época de Jesus o normal era dizer, não matarás. Jesus chega e diz assim, isso é para todo mundo. Para vocês que são meus discípulos, para vocês que seguem a mim, é mais que isso. Não é matar. Você não vai nem ficar irado. Enquanto o normal já estava bom, se não adulterar, Jesus disse aos seus discípulos, isso é muito pouco, isso é baixo. Os meus discípulos não devem nem ter nenhuma intenção impura nos seus olhos. Enquanto o normal estava bom se não roubar, Jesus disse, nem cobices no seu coração. Isso é excelência. Qual área da sua vida você precisa com urgência de crescimento? O que você pretende fazer com 2018? O que você pretende fazer na sua área física? O que você pretende fazer nos seus relacionamentos? Que foi falado inclusive domingo passado aqui pelo Adelar. O que você pretende fazer na sua área da mente, na sua área intelecto, na sua área profissional? O que você pretende fazer na sua área espiritual? É importante entrar num trilho de crescimento. É para isso que você foi conquistado por Cristo. Paulo, ele não era acomodado.
Paulo se libertava do seu passado. Paulo decidiu de andar só para frente. Só para frente. Paulo decidiu priorizar Jesus. Só Jesus era a sua soberana vocação. Só Jesus. Vamos ter um tempinho para orarmos. Eu quero que você ore primeiro, depois eu vou orar também. Eu quero convidar você a fazer 2 orações. Primeiro, aquilo que Paulo falou diz ao seu coração. Pense, se você foi conquistado por Jesus, como Paulo diz, qual é o meu alvo para 2018? E também pense, se realmente você foi conquistado por Jesus, o momento de excelência podermos estarmos aqui e participar da ceia. Se você precisa confessar, se você precisa acertar algo, é o momento que você pode fazer agora, ok?